Imagina o seguinte, você lança um produto, um post seu viraliza, ou então é Black Friday. De repente você tem milhares de pessoas tentando acessar o seu site ao mesmo tempo. E o que acontece? Ele trava, ele para de funcionar, fica lento e às vezes até sai do ar completamente. Bem na hora que você mais precisava que ele funcionasse. E pior ainda do que muitos clientes tentando acessar o seu site, e se na verdade for um ataque? Tráfego falso sendo mandado para o seu servidor apenas para fazer o seu site cair. Isso acontece o tempo todo e com sites de todos os tamanhos. E existe uma empresa que resolve esse problema e praticamente virou um padrão que boa parte da internet utiliza, o Cloudflare. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o Cloudflare e como que a gente pode utilizar ele para fazer essa camada de segurança no nosso site. Mas antes de tudo, para você entender por que isso é um problema, vamos olhar como que um site funciona por baixo dos panos. Você tem um servidor então, um computador em qualquer lugar do mundo que está ali guardando o conteúdo do seu site. Todo mundo que acessa o seu site, não importa se está no Brasil ou no Japão, faz uma chamada nesse computador e esse computador retorna o conteúdo do seu site para o usuário. E isso tem dois grandes problemas. O primeiro é a distância física que existe quando você está tentando acessar um site que o servidor está do outro lado do mundo. Então se você tentar acessar um site que está hospedado aqui em São Paulo, lá do Japão, esses dados vão precisar trafegar meio mundo até chegar para você. E isso adiciona muita latência no tempo de resposta da sua aplicação. E o segundo e mais crítico é que o seu servidor ele não sabe diferenciar o que é um ataque do que é um usuário real. Alguém mal intencionado pode simplesmente mandar milhões de requisições para o seu site com a intenção de fazer o seu servidor cair. Esse é um ataque muito conhecido, inclusive, que é o DDoS. E do ponto de vista do seu servidor, tráfego é tráfego. Então ele vai tentar processar todas aquelas mensagens, independente de onde elas estiverem vindo, até ele não aguentar mais. E pra gente ilustrar isso, sem pensar na tecnologia em si, imagina um condomínio muito grande que tem um problema de projeto. Existe apenas uma portaria bem no meio do condomínio para atender todos. Fornecedores, prestadores de serviço, funcionários, moradores, visitantes. Todo mundo, sem exceção, precisa passar unicamente para aquela mesma portaria. O resultado seria muito claro, uma fila enorme, demora para conseguir entrar. E se um grupo decidir fazer uma greve e fechar a portaria, ninguém entra e ninguém sai mais. Mas agora imagina que ao invés de uma única entrada nesse condomínio, em volta dele você tivesse diversas entradas. Cada portaria tem um segurança treinado que reconhece quem é visitante, quem é morador e quem é um intruso na mesma hora e já barra ali em cada uma das portarias. E além disso, cada uma dessas portarias guarda uma cópia de cada encomenda que chega para você. Então você como morador, você não precisa ir lá na portaria principal, você vai na portaria mais próxima que tem da sua casa para pegar sua encomenda. E é basicamente isso que o Cloudflare faz. Ao invés do seu site morar somente num servidor, o Cloudflare coloca uma rede de portarias espalhadas ao redor do mundo, que são os data centers deles. Quando alguém tentar acessar o seu site, ao invés de ir diretamente para o seu servidor, ele vai passar nessa portaria, que seria o servidor do Cloudflare, e ele vai redirecionar para o seu servidor. Essa portaria faz duas coisas exatamente como na nossa metáfora. A primeira é, ela vai analisar todo o tráfego que chega e filtrar o que é suspeito. Então, por exemplo, bots tentando roubar conteúdo da sua página, ataques. Ele vai filtrar esse tráfego antes mesmo que ele chegue no seu servidor. É o que a gente chama de proteção contra DDoS e o firewall da sua aplicação. Seu servidor nem vai ficar sabendo o que aconteceu porque a chamada foi barrada lá na frente. O segundo é a velocidade do seu site, então ele pega os arquivos estáticos, aqueles que não mudam, e vai guardar uma cópia distribuída pelos seus servidores ao redor do mundo. Isso se chama CDN. Então, se o seu site está aqui em São Paulo e alguém tenta acessar lá do Japão, ao invés da chamada vir diretamente aqui para São Paulo, ele vai verificar se existe um cache desses dados lá num servidor mais próximo do Japão, e se houver, ele vai retornar esses dados para o seu usuário, tornando muito mais rápido, ao invés de ele ter que vir no Brasil buscar essa informação para voltar para o Japão. E além de tornar mais rápido, ele também torna o processo muito mais leve para o seu servidor, porque ele não vai precisar processar aquela requisição, visto que ela já foi satisfeita. Na prática, isso é mais simples do que parece. Você cria uma conta gratuita aqui no Cloudflare, como essa aqui que eu criei, e você consegue tanto comprar domínios por aqui, como adicionar os seus domínios já existentes. Então eu vou mostrar aqui vindo em domínios. Eu comprei esse domínio recentemente na Hostinger e eu adicionei ele aqui na minha conta da Cloudflare, como vocês podem ver. Quando a gente vem aqui para o nosso domínio, a gente consegue ver que ele está protegido aqui pelo Cloudflare. E nessa aba aqui de segurança, a gente tem a maior parte das informações que são relevantes pra gente. Entre elas, a gente tem aqui as ferramentas de detecção, então a gente tem os detectores de bot. Entre os detectores de bot, a gente tem essas opções que o Cloudflare libera pra gente. Basicamente, ele serve para impedir que bots estejam fazendo um scraping da nossa página, acessando nossos dados, extraindo informações do nosso site. E se isso for do seu interesse, você consegue configurar algumas regras específicas como você gostaria, de páginas que você gostaria que fosse possível, ou quais bots especificamente você gostaria de tornar possível. Até porque existem bots que extraem a nossa página, como por exemplo o de ranqueamento do Google. Então não necessariamente é interessante você bloquear todos os bots de fazerem a análise da sua página, porque você pode querer ser bem ranqueado. Inclusive essa parte de permissão para que o bot do Google, por exemplo, faça a leitura da sua página, ele não bloqueia por padrão aqui no Cloudflare. Então você ativar não vai causar esse dano à sua página hoje. E existem outras ferramentas de detecção que por padrão já vêm ativadas no plano gratuito e são ativadas sempre, não tem nem como você desativar, que é, por exemplo, esse Web App Exploits, onde basicamente o Cloudflare já traz
algumas regras de proteção para a sua aplicação. A proteção do ataque DDoS, então ela por padrão também já vem ativada só de você adicionar o seu domínio aqui. Validações de abuso da sua API. Essa Client-Side Abuse, que tem uma validação para verificar se o seu site está eventualmente carregando JavaScript malicioso, então se sofreu alguma injeção e ele estiver carregando algo malicioso, ele vai fazer uma proteção contra isso na hora de enviar esses dados de volta. E um Fraud Protection também que ele tem, onde ele limita as tentativas de autenticação em uma senha que já foi vazada, por exemplo. E além disso, você consegue configurar muitas outras coisas mais avançadas, como configurações do firewall, você consegue colocar regras específicas, você consegue adicionar o rate limiting na sua aplicação. E outra coisa bem legal também, que ele tem esse Under Attack Mode, então quando você está com ele ativo, ele faz isso aqui na sua aplicação. Vou abrir uma aba privada e vou carregar o meu site. Vocês conseguem ver que ele faz essa validação. Quando isso está ativo, ele faz essa verificação para todas as chamadas que chegam aqui no seu site. Entre outras funcionalidades que ele tem aqui, onde ele já está disponibilizando também aqui no plano pago, por exemplo, para você, ele converte automaticamente as suas páginas HTML para serem lidas por agentes de IA, você tem parte de CDN, toda essa parte de configuração de cache que a gente mencionou, enfim, ele tem uma infinidade de funcionalidades, mas o que é legal dele é que ele tem esse grupo de funcionalidades gratuitas que toda aplicação precisa, porque faz parte da segurança base da sua aplicação e é muito legal você conseguir adicionar facilmente ele aqui. E isso faz com que basicamente todo site sério, toda empresa grande, toda startup precise adicionar essa camada na frente da sua aplicação. Se você tem um site ou um projeto rodando hoje e ele não tem nenhuma dessas configurações que eu mencionei durante o vídeo na frente, vale muito a pena você testar o Cloudflare. E se você gostou desse vídeo, eu queria pedir que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal para eu saber que esse conteúdo é relevante para você. E comenta aqui se você gostaria de ver um tutorial prático aplicando isso dentro de uma aplicação minha, mostrando como configurar cada um dos detalhes e mostrando até uma tentativa de ataque no meu próprio site onde o Cloudflare conseguiria barrar. É isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.